O que essa estufa tem de diferente em relação àquela outra estufa lá, quadradinha, que a gente está acostumado a ver nas propriedades? Pois essa estufa aqui, redondinha, promete muitas vantagens, é o que a gente vai conhecer a partir de agora. O formato dela, ela tem essas madeiras, né, esse formato triangular. A estufa geodésica que está sendo apresentada aqui é desenvolvida pela empresa do Sérgio. Sérgio, o que é uma estufa geodésica? Geodésico, que é um termo tradicional usado já há muitos anos, desde a bolha de sabão. A bolha de sabão é um formato de geodésica, o planeta Terra também é um formato geodésico. Então tá, aí vai explicar pra gente as vantagens agora. Isso. Ok, a gente vai fazer um passeiozinho aí por fora e por dentro da estufa e o Sérgio vai então esclarecer tecnicamente como funciona, até para os produtores ficarem ligados e daqui a pouco virem, se quiserem, até conhecer esse modelo. O formato triangular ele existe porque ele dá maior resistência. A gente vê que todos os triângulos vão se juntando e formando figuras ou hexagonais ou pentagonais e todos os elos de ligação são sempre feitos a partir de um parafuso e elementos de aço. Esses elementos de aço estão fixos na madeira e aí então a madeira está firmemente ancorada nos nós estruturais. Da mesma maneira acontece no chão, a fixação dela é feita a partir de uma âncora que está firmemente ancorada no chão e ela é também parafusada. De tal maneira a gente consegue salvar a madeira, significa que a madeira não está em contato com o solo, ela não vai apodrecer. Quem está em contato com o solo é o aço galvanizado. As estacas, elas estão cravadas a uma profundidade de até 1 metro ou um pouco mais e isso dá resistência para a retirada, contra a retirada, porque uma estaca está numa direção, outra estaca está em outra, outra em outra e isso faz uma espécie de enraizamento da estaca no chão. Nós estamos falando aqui de um princípio como a árvore se enraiza e se fixa no solo. Nós chamamos isso aqui de estaca raiz. Bom, cada estaca dessas tem uma resistência de aproximadamente 2 toneladas, 2,5 toneladas como esforço de arrancamento. Como a estufa tem mais de 10 estacas e algumas estufas a gente faz até 20 estacas, significa que teria que ter um esforço de mais de 20 toneladas ou 40 toneladas para arrancá-la do solo. Agora a gente está entrando aqui e, bom, a gente está vendo essa parte que fica aberta, mas é mais para as pessoas visualizarem internamente, né? Mas a cobertura toda com esse plástico. As estufas são normalmente cobertas com um plástico que a gente chama de PAD, um polietileno de alta densidade, nesse caso aqui de 150 micras, e ela está sobre a madeira, significa que está protegendo a madeira também. Pode ver aqui os nós estruturais, todos eles dentro da área coberta. Como é um formato esférico, a figura esférica tem uma resistência muito maior a ventos laterais do que uma estrutura retangular, por exemplo, porque não há parede plana que suporte o vento. O vento sempre vai fugir, vai escapar pela tangente. Não há esforço direto sobre a estrutura, a não ser o esforço de arrancamento do solo, coisa que as âncoras dão conta do recado. Agora vou dar uma saidinha aqui, só para a gente poder falar agora da questão da insolação. A insolação na estufa esférica ou geodésica, essa estrutura ela funciona como uma lente de aumento do sol. E isso faz com que, havendo mais sol dentro da estrutura e uma luz difusa, nós temos um aumento de fotossíntese e com isso os cultivos ficam mais intensos, sabores mais intensos e mais nutritivos. E da mesma forma, a gente consegue controlar isso. Se eu tenho bastante sol, eu consigo, com sombrites, reduzir ou incrementar do jeito que eu queira. Então, o manejo da insolação é muito mais fácil de se fazer do que se fosse uma estrutura retangular. Quando a gente tem uma estrutura que é mais alta do que o ambiente de cultivo, o cultivo no chão ainda não está recebendo sol, mas a estrutura lá no alto já está recebendo sol na primeira hora da manhã. E esse sol reflete ou refrata para dentro da estrutura, o cultivo começa a receber já sol às 7 horas da manhã, por exemplo. Uma estrutura esférica, o ar quente tende a subir sempre e sobe até o centro da estrutura lá no alto. Lá em cima nós previmos aberturas que vão permitir sempre a saída do ar quente
e saindo o ar quente na parte superior, ela suga o ar renovado pela parte inferior. Essa parte inferior entrando o ar, eu tenho uma constante renovação de ar dentro da estufa sem gastar energia. Em algumas observações que tem feito com agricultores, a gente tem visto assim, uma produção de hortaliças mais verdes, mais bem desenvolvidas, com teor de açúcar melhor, no caso do morango, por exemplo. É que a gente tem que trabalhar talvez e no sistema mudar um pouco a concepção de trabalho dentro da estufa, porque nós geralmente trabalhamos de forma linear dentro da estufa, com canteiros num só direcionamento. Aqui a gente tem que trabalhar no sistema circular, no perímetro da estufa, fazendo os canteiros de forma circular. Mas isso também nos favorece no melhor aproveitamento da área interna e também a possibilidade de trabalhar em diferentes estratos também. Como ela tem uma determinada altura e ela tem uma boa luminosidade, tu pode trabalhar em diferentes camadas de culturas, trabalhar com bancadas em diferentes alturas. A gente tem que mudar aquela forma de sempre trabalhar. Então, claro que vai ter uma adequação, né, ao tipo de trabalho, à estrutura. Mas eu acredito que as vantagens são bastante superiores à estufa num formato convencional.